É, Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos iniciando a segunda parte da aula de Thomas Hobbes, né? Eu já publiquei anteriormente uma outra aula de Thomas Hobbes. Se você não viu ainda, veja lá, visualize, né? Antes de ver essa, que você vai conseguir entender melhor a explicação desta aula. Gostaria de lhe pedir para se inscrever no canal e, se possível, clicar no botão gostei logo após você assistir a aula, né? Evidentemente, você só poderá avaliar um objeto, né? Nesse caso, o objeto seria a aula, depois de conhecer esse objeto. Antes de conhecer o objeto, não tem como avaliar, não tem como atribuir nenhum valor. Então, depois de você assistir essa aula, eu peço que você atribua um valor a essa aula, positivo ou negativo, né? E se gostou da aula, né, também se inscreva no canal. Então, vamos começar aqui. Bom, evidentemente, Thomas Hobbes fala que o bem e o mal é relativo ao indivíduo, ou seja, cada indivíduo tem em si uma noção de bem e mal, né? E, portanto, dessa forma, há uma pluralidade de valores. Valores são critérios que utilizamos para escolher a vida. Há uma pluralidade de valores em qualquer sociedade. Qualquer sociedade, né, pessoas de uma mesma cultura, há uma pluralidade de valores. E essa pluralidade de valores não coincide com uma convivência civilizada, não coincide com a sociedade harmônica, que deveria ter uma certa homogeneização de valores e de critérios para escolher a vida. Por exemplo, né, um critério que podemos utilizar para escolher a vida seria o altruísmo. O altruísmo é um critério, né, um valor extremamente importante para a convivência civilizada. Um outro critério para escolher a vida também poderia ser o egoísmo. O egoísmo seria um valor que fere um pouco, né, de certa forma, quando ele extrapola os seus limites, ele fere a civilização e uma convivência harmônica, né? Então, evidentemente, você vai concordar comigo que há uma pluralidade de valores no sentido de que há pessoas extremamente egoístas a ponto de roubar outras, matar outras, fazer latrocínios, sequestros, etc., em nome dos seus benefícios egoístas, ou seja, prejudicar outros, e há pessoas altruístas, ou seja, pessoas que reconhecem a importância do outro, reconhecem o outro como indivíduo, como ele, né? Reconhece a dignidade humana do outro, etc. Então, há essa pluralidade de valores. E você vai concordar comigo que tem muita gente que, sim, é extremamente egoísta nesse ponto de gerar danos à sociedade. Porque o egoísmo ele é algo natural do ser humano, faz parte da natureza humana. Independentemente do tempo, do espaço, da classe social, de qualquer outro tipo de variável, o ser humano é, por natureza, egoísta. E não tem como deixar de ser egoísta. O egoísmo é algo natural humano. Só que existe um egoísmo, digamos assim, tolerável na convivência civilizada, que é você buscar a sua felicidade, né, sem prejudicar o outro, e assim por diante. E existe um egoísmo não tolerável pela civilização, que é um egoísmo onde você ultrapassa os limites da sua liberdade, fere a liberdade do outro e causa danos à coletividade em nome de interesses egoístas e benefícios próprios, né? Então, aí que entra a importância do Estado, né? O Estado ele serviria como um repressor, como um controlador dessa pluralidade de valores, porque essa pluralidade de valores não pode coexistir com a civilização, né? E, portanto, aí entra o Estado para punir aqueles que possuem valores, que possuem uma certa noção de bem e mal, que fere a civilização, né, que utiliza critérios de vida que ferem a civilização, que vão contra as leis estatais, que vão contra, né, os fatos sociais, né, as leis são fatos sociais, formas de pensar e agir que acabam determinando condutas nas pessoas de forma a gerar uma coerção social, uma sociedade coesa, né,
portanto, o Estado teria essa função, né, essa importância, essa necessidade de existir um poder maior para haver uma repressão e uma punição contra aqueles que possuem valores que causam danos à convivência e à coletividade. Se vocês estiverem ouvindo algum barulho e trovoada, é porque a minha cidade está tendo atualmente uma trovoada, mas não prestem atenção nisso. Então, evidentemente, nem todos têm essa noção de bem comum, né? Nem todos em nossa sociedade têm essa noção de bem comum, de convivência civilizada, de não causar danos à convivência. E por isso, exatamente por isso, existe aí o Estado com suas leis, né, com o Poder Judiciário, justamente para punir aqueles que causam danos à convivência e à coletividade. Então, aí uma questão interessantíssima, né, que é o paradoxo e a contradição entre a natureza humana e a civilização. A natureza humana é egoísta. Todo ser humano é, por natureza, egoísta, ou seja, pensa em si próprio, né, busca satisfazer os seus interesses. E a civilização, né, como eu disse, um valor importantíssimo para a civilização é a empatia e o altruísmo, ou seja, há aí uma incongruência, há aí uma incoerência entre a natureza humana e a civilização. Por isso, é importantíssimo que o ser humano, desde muito pequeno, né, ali na sua base familiar, na escola, na sua convivência social, aprenda a limitar um pouco o seu egoísmo, ou seja, a buscar sim os seus interesses e a sua felicidade individual. Ninguém está negando isso, o Estado não nega isso e nem a sociedade, mas o Estado e a sociedade negam sim egoísmos que ultrapassam o limite da liberdade do outro, ou seja, que causa danos à coletividade, né? A sua liberdade é limitada à liberdade do outro. Você não tem liberdade absoluta. O outro, ele, como você, também tem direito à liberdade, por exemplo, de viver. Né? Se você mata um outro, você está ferindo a liberdade do outro e a sua liberdade é limitada na liberdade do outro, evidentemente. Então, o sociólogo Durkheim, ele falava que o egoísmo faz parte da natureza humana. O egoísmo é natural para a humanidade, né? Mas ele pode ser impulsionado ou contido de acordo com o meio social, de acordo com a socialização, com a nossa socialização. Você vai concordar comigo que existem sociedades corruptas e egoístas como a nossa, e sociedades de pessoas que zelam muito pela convivência e pela coletividade, como sociedades japonesas, né, esse tipo de coisa. Sociedades europeias bastante civilizadas. Então você percebe que todos nós somos seres humanos, de fato, né? Tanto essas sociedades civilizadas quanto a nossa, corrupta, egoísta, que só pensa em seus próprios benefícios, mas não podemos negar que o meio cultural e a socialização influenciam no seu grau de egoísmo, né? Nos regimes ditatoriais, né, a liberdade de pensamento, teoricamente, seria impossível de tirar esse seu direito, né, porque você tem a liberdade de pensar. Você não tem a liberdade de expressar os seus pensamentos. Você tem a liberdade de pensar o que você quiser, né, até porque os nossos sentidos alcançam apenas, digamos assim, a parte empírica do mundo, né, a sua alma, como diria Platão, a sua parte inteligível, que está passando pela sua cabeça, nós não conseguimos perceber. Nós nunca teremos certeza do que você está pensando, né? Então, portanto, o ditador lá, ele não vai conseguir restringir a sua liberdade de pensar. Ele vai restringir, sim, a sua liberdade de se manifestar. De modo que ele vai punir determinadas manifestações de pensamento que vão de interesse contrário ao do ditador, né? Vai haver uma penalidade, uma punição. Inclusive, essa punição pode ser até mesmo pena de morte. Então, algo importantíssimo na democracia, né, é a heterogeneidade do pensamento, é a pluralidade de pensamento. Você percebe que indivíduos de uma mesma cultura, né, de um mesmo meio cultural, têm pluralidade de pensamento, pensam de maneira diferente,
né? Até porque a cultura é bastante complexa, as relações culturais são bastante complexas, então os indivíduos de uma mesma cultura pensam de maneira diferente, né? Tem uma heterogeneidade de pensamento e uma pluralidade de pensamento. Imagine indivíduos de culturas diferentes, né? Como pensam de maneira diferente. Então, na sociedade democrática, há sim uma pluralidade de pensamento, uma pluralidade de discursos, uma pluralidade de manifestação discursiva, e deve haver uma tolerância em relação a isso. Bom, então a lei, ela basicamente seria um controle, né? A lei seria um controle estatal sobre o indivíduo, não é uma dominação propriamente, uma relação de poder entre o Estado e o indivíduo, onde o Estado seria o dominante e o indivíduo seria o subjugado ou dominado, né? E evidentemente essa lei, ela não morre nela mesma, né? Há uma punição para quem descumpre as leis estatais, né? Então, portanto, você entende ali realmente a existência de uma dominação, né? E de modo que, se você não cumprir as leis estatais e as leis do Estado, né, que visam aí gerar uma coerção social, uma coesão social, você será punido com penas do tipo pena de morte, né, que é muito pouco recorrente em sociedades democráticas, ou prisão perpétua ou temporária, né? E evidentemente, quanto mais forte é a lei, quanto mais pesada é a lei para o indivíduo, mais ele vai pensar 2 ou 3 vezes antes de agir, né? Mais ele vai se ver prejudicado se ele descumprir a dominação estatal, né? Então, o Estado literalmente controla o comportamento do indivíduo, né? Bom, você percebe que, para haver uma segurança individual, né, que eu falei no outro vídeo, que é a função primária do Estado, a função originária do Estado é a segurança individual dos indivíduos. Para haver essa função de segurança individual, deve-se haver uma obediência civil dos indivíduos, dos civis, em relação às leis e às ordens estatais, às determinações estatais. Se não houver uma obediência civil, ou seja, se houver uma desobediência civil em relação às leis estatais, haverá sim um sério risco a essa função primária do Estado, né? Essa função importantíssima do Estado, que é a segurança individual dos indivíduos, dos civis. Bom, como eu falei anteriormente, né, o Estado, né, no surgimento do Estado, há uma pluralidade de emoções e sentimentos que antes nós não tínhamos, né, que é o medo da repressão estatal, que é o medo da punição estatal, e é a esperança de uma sociedade onde se garanta a segurança individual e se garanta a liberdade para eu alcançar a minha felicidade e buscar os meus desejos e os meus objetivos. Evidentemente, essa esperança, ela é egoísta, né? Ou seja, eu tenho a esperança que eu viva numa sociedade, ou seja, o cidadão lá do estado de natureza, ele tem a esperança ao criar o Estado, né? Ao criar o Estado como uma convenção e como um contrato social, ele tem a esperança de que nessa sociedade com o Estado ele terá uma vida melhor, uma vida de segurança individual e uma vida de felicidade possível, né? E portanto, ele aceita essa convenção social por interesses egoístas, né? Ele não aceita, digamos assim, não matar o outro, não roubar o outro, por motivos altruístas, né? Por valores morais, mas para o seu próprio benefício, né? Que é a esperança de uma sociedade menos caótica, mais segura e mais restrita, né, de modo que ele possa viver tranquilamente. Bom, a ideia é que a perspectiva, voltando novamente, né, um outro aspecto interessantíssimo é que há 2 tipos de dominação, né? É interessantíssimo da gente trabalhar. A dominação estatal, que seria as determinações estatais sobre os indivíduos, e a dominação estatal, há 2 vertentes, né, que Michel Foucault falava lá. A dominação estatal é uma dominação macrosociológica, ou seja, imputa a todos os indivíduos de uma sociedade. É um poder absoluto que está acima de todos os outros poderes, de todos os outros micropoderes, né, microsociológicos, capilarizados por toda a sociedade.
Então, há essa dominação estatal, né, e o Estado ele funciona sob essas duas vertentes, vigiar e punir. O Estado vigia os cidadãos constantemente, de modo a constranger o seu comportamento, né, por sua presença, e o Estado pune aqueles que não obedecem às suas regras, aqueles que não acatam, né, de maneira obediente às suas determinações. Portanto, há o medo, né, na dominação estatal, há o medo da repressão violenta estatal, das punições, e há a vigilância. E na dominação divina, ou seja, de Deus sobre os homens, na dominação divina sobre o homem, há também as determinações divinas, né, de Deus sobre o homem, que o homem tem que acatar e obedecer, de modo que ele consiga, inclusive, a salvação, e a questão do medo também, o medo do inferno, né? Então, portanto, e Deus também, ele realiza essa vigilância, né, pois Deus está em todo lugar, então Deus acaba também constrangendo o comportamento do homem por conta da vigilância. Então, é bem semelhante aí esse poder físico, digamos assim, né, esse poder estatal, um poder físico, e esse poder metafísico, poder divino, né? Poder estatal aí com medo físico, digamos assim, com medo das penalidades no mundo, né, das punições no mundo, e o poder metafísico divino com as penalidades na transcendência, ou seja, no inferno, né, etc. E também no poder estatal há a esperança, né, no Estado, há a esperança de uma vida melhor, né, de uma segurança individual e de uma possibilidade de buscar a felicidade individual, né? Então há essa esperança, há esses benefícios pelo seu sacrifício de limitar a sua liberdade. E na dominação divina acontece da mesma forma. Você acaba tendo uma série de sacrifícios, você acaba tendo a sua liberdade limitada pelas regras morais divinas, mas você tem benefícios a posteriori por conta desses sacrifícios que você exerce aqui sobre a Terra. Você tem benefícios, né, na transcendência, você tem benefícios na metafísica, em nome dos sacrifícios que você realiza e de certa forma da perda de liberdade que você tem na imanência. Então você tem recompensas transcendentes para sacrifícios imanentes, no caso da dominação divina, né? Então, evidentemente, há um limite no indivíduo individualizado de Thomas Hobbes, que eu falei no vídeo 1, limites morais, né, evidentemente, porque o indivíduo individualizado, segundo Hobbes, ele só pensa nos seus interesses egoístas, né, vê as outras pessoas como um instrumento, né, atribui valor às outras pessoas de acordo com os benefícios que essas pessoas trazem para eles, né, com os outros indivíduos, e, portanto, vê o outro como um instrumento para a sua própria alegria, né? O outro não é propriamente um outro ser como ele, mas um instrumento para alcançar os seus próprios interesses egoístas. Então, há limitações morais nesse indivíduo individualista de Thomas Hobbes, né? Evidentemente, ele é um cara extremamente ganancioso, né, que só pensa em si mesmo, nos seus interesses egoístas, incapaz de sentir solidariedade, empatia, de amar o outro pelo outro e não pelo que o outro me proporciona de benefícios, esse tipo de coisa. E aí nós temos a questão do indivíduo individualizado, né, que eu queria trazer esse contexto aqui da sociedade capitalista. A sociedade capitalista, pouca gente sabe, isso deve ter alguma razão, é dividida em classes, né? Classes sociais, a burguesia e o proletariado. A burguesia é detentora dos meios de produção, a burguesia é a classe dominante da nossa sociedade e o proletariado é a classe dominada da nossa sociedade, né? Que vende a sua força de trabalho em nome de um salário aí e de uma parte do lucro do burguês. Então, portanto, há uma relação de poder microfísica entre a burguesia e o proletariado, né? O burguês, ele detém o poder sobre o proletariado, e o proletariado ele é o subjugado da cena, da situação. Qual seria uma questão importante, né? Então, esse seria um exemplo de um poder microsociológico, um poder microfísico, né? Um poder que está ali restrito a uma microfísica, portanto, né, muitos
anarcocapitalistas defendem o fim do poder estatal, o fim do poder absoluto, que limita o poder da burguesia. A burguesia ela tem um certo poder sobre o proletariado, mas esse poder ele não é ilimitado. Esse poder é, sim, limitado pelo poder estatal, que é um poder absoluto, acima e superior ao micropoder, à microfísica do poder da burguesia sobre o proletariado. Então, os anarcocapitalistas defendem o fim do Estado como um poder absoluto que limita o poder da burguesia, de modo que o burguês ele seria livre para fazer o que bem entender no quesito proletariado. Eu sou totalmente contra isso, pois os burgueses individualizados, eles só pensam nos seus próprios interesses. E os interesses dos burgueses indivíduos individualizados é o aumento do lucro, né? E o interesse do proletariado é o aumento do salário. Então são interesses opostos e a relação burguesia e proletariado é, por essência, uma relação conflituosa, porque eles possuem interesses opostos. Então o Estado ele seria um regulador e um limitador do poder do burguês, de modo que a opressão do burguês sobre o proletariado, que é real, seja tolerável, seja no limite da tolerância. Já quando você atribui uma liberdade total ao burguês em relação ao seu exercício de poder sobre o proletariado, esse burguês ele fará de tudo, inclusive abaixar o salário do proletariado, pois isso satisfaz os seus interesses egoístas de aumentar o lucro, inclusive aumentar a carga horária para 20 horas por dia de trabalho e esse tipo de coisa. Então eu sou radicalmente contra o anarcocapitalismo, que é mais uma idiosincrasia, diarreia mental criada por desocupados. Então, esse indivíduo individualizado de Hobbes, ele é incapaz de sentir solidariedade, reconhecimento recíproco, né? Ele só pensa somente nele, ele é incapaz de sentir empatia, né? Hume recomendava que agíssemos com a moral empática, né? Agíssemos de maneira empática. E aí a civilização ela estaria garantida, sem sombra de dúvidas, né? Ou seja, nos colocássemos no lugar do outro. Imagine aí quantos conflitos, né? Quantos conflitos sociais não poderiam ser resolvidos se a gente se colocasse no lugar do outro antes de agir, né? Ao invés de pensar só em nossos benefícios como um indivíduo individualista hobbesiano, né? Então, o indivíduo individualista hobbesiano vê o outro como instrumento, não é assim como o burguês vê o proletariado como um instrumento para os seus interesses egoístas. O burguês vê o proletariado como um instrumento para garantir o seu lucro, para garantir os seus benefícios egoístas, né? Então, evidentemente que a nossa sociedade é bastante desigual, né? Isso eu não preciso nem dizer. A nossa sociedade tem uma evidente desigualdade material, uma desigualdade social, uma desigualdade econômica. E essa desigualdade econômica, ela acaba gerando violência, praticamente, né? Violência urbana. O Brasil é um país extremamente violento e a causa dessa violência é justamente a desigualdade social e econômica em que nos encontramos, né? Marx já dizia isso, sobre a origem falando a respeito da origem da violência urbana, né? Que está justamente nessa desigualdade social. Então, sem dúvida, quanto mais desigual um país, social e economicamente, maior será a taxa de violência desse país. Não tenha sombra de dúvidas, e o nosso está aí como uma prova empírica e científica dessa teoria marxista. País extremamente violento. Então, o indivíduo individualista, num país desigual, né? Ele pensa somente nele, né? E no caso ele vê, por exemplo, um ladrão, um menor infrator, como um impeditivo da sua felicidade. Portanto, ele elabora um discurso de ódio sobre esse menor infrator, ou um discurso de ódio em símbolos, né? Na simbologia da palavra, ou em comportamentos odiosos. Por exemplo, agredir fisicamente esse menor abandonado, né? Batê-lo, né? Esse tipo de coisa. Ou seja, esse discurso de ódio, esse ódio que esse indivíduo individualizado sente sobre esse menor infrator, pode ser traduzido em discursos, em linguagem, em símbolos ou em comportamentos, né? E nossa sociedade ela é pautada
né, extremamente nesse aspecto da inclusão e da exclusão social. Existem seres incluídos socialmente na nossa sociedade, e a inclusão e a exclusão social numa sociedade capitalista como a nossa se dá pelo consumo, ou seja, quem tem poder de consumo é incluído socialmente, quem não tem poder de consumo é excluído socialmente. Essa é a nossa realidade. Então, os excluídos socialmente, eles acabam se rebelando contra o sistema, né? E isso acaba gerando aí a violência. Então, digamos assim, a causa da violência, basicamente a causa da violência no Brasil, entre outras coisas, entre outros fatores, evidentemente, né? Outro fator, uma outra variável que causaria a violência no Brasil seria, sem dúvida, a falta de instrução, né? A falta de educação para as pessoas, né? Educação formal mesmo, conhecimento, né? Entre outras variáveis, também a questão da desigualdade socioeconômica, da exclusão social profunda que vive a maioria das pessoas da nossa sociedade. É uma das causas da nossa violência, certo? Então, antes de você botar a culpa no menor abandonado, coloque a culpa na nossa sociedade que acaba patrocinando algumas pessoas a serem incluídas socialmente e outras a serem excluídas socialmente. Coloque culpa na nossa ordem social, na nossa forma em que vivemos socialmente, e não no indivíduo. Não terceirize, não responsabilize o indivíduo de maneira abrupta e sem refletir. Reflita antes, né? Pense um pouco, se coloque no lugar do outro. Se coloque no lugar lá de um ladrão, um pé rapado, né, que está roubando ali celulares. Tem empatia. Coloque culpa na sociedade ao invés do indivíduo. E costumamos sempre colocar a culpa no indivíduo, né? Claro, impulsionados que somos pelos discursos da classe dominante. A classe dominante, ela visa a conservação da ordem social e, portanto, se você responsabiliza o indivíduo pela questão da violência, você acaba não colocando a culpa na sociedade e, portanto, a sociedade não tem problema nenhum e não tem nenhuma razão de realizar nenhum tipo de subversão social. Agora, se você coloca a culpa da violência na ordem social em que nos encontramos, que é, por natureza, desigual, você acaba criando um certo discurso aí que pode gerar uma subversão e uma revolução, e isso é completamente contrário aos interesses da classe dominante da nossa sociedade, da classe privilegiada e rica da nossa sociedade. O indivíduo que odeia esse menor infrator, ele é o seguinte: esse ódio, ele é até natural, né? Para uma pessoa que acaba atrapalhando a sua felicidade individual, é natural que você a odeie, né? É um impulso natural, um impulso afetivo, inclusive. É natural que você odeie. Só que nós temos como controlar esse ódio, né? Através da nossa capacidade crítica e capacidade de reflexão. Então, o indivíduo que ele odeia o menor infrator, ele certamente não utiliza a sua capacidade de reflexão e pensamento para refletir antes de elaborar um discurso de ódio ou um comportamento odioso, né? Essa que é a verdade. A gente não reflete antes de elaborar um discurso odioso, um discurso de ódio ou um comportamento odioso. A gente não reflete a respeito dessa situação. A gente não reflete a respeito do contexto daquela situação em que nos encontramos. Então, como a maioria da população brasileira tem pouca capacidade de pensamento e reflexão, são pessoas ignorantes, não tenha dúvida que a maioria da população brasileira é a favor da redução da maioridade penal e vê isso um benefício gigantesco para a nossa sociedade. Então, o nosso ódio, né, o ódio que nós sentimos, visceral, ele acaba podendo se traduzir ou em uma situação de compreensão, né, através de uma reflexão, antes de elaborar o discurso, ou ele pode se traduzir em ódio mesmo, em discurso de ódio e em comportamento odioso. Né, é o tal do pensar antes de agir. Antes de você agir, antes de você discursar ou agir em termos de comportamento, pense antes disso. O mundo agradece, né? Infelizmente, pensar dá trabalho e por isso não refletimos antes de agir. A grande maioria das pessoas, né? Então, em sociedades desiguais, costuma-se ter bastante o discurso de ódio. Né? Em sociedades desiguais, economicamente como a nossa, costuma-se ter o discurso de ódio. Discurso de ódio contra pobre,
né, discurso de ódio contra nordestino, discurso de ódio contra o menor infrator, excluído socialmente, porque eles veem, a classe dominante vê, a classe superior vê esses indivíduos como atrapalhadores da sua felicidade individual, né, seres antagônicos. Já em sociedades mais igualitárias, social e economicamente, o discurso de ódio em relação aos indivíduos desse estado é bem menos recorrente, né, evidentemente. Então, vamos dizer uma coisa óbvia aqui, o medo e o ódio andam lado a lado, né? O medo e o ódio andam lado a lado. A pessoa que odeia o menor infrator, ela na verdade tem medo, né? Tem ali a sua sobrevivência posta em risco, medo de perder seus pertences, medo de perder sua vida, etc. E por conta desse medo que ela sente, né, dessa agressão que ela sente, ela acaba odiando o menor infrator. Então, medo e ódio andam lado a lado, são bem coerentes, né? Inclusive, quem controla, né, Karl Marx diria que quem controla os meios de produção, quem realiza a dominação nos meios de produção, que é a burguesia, também controla o meio intelectual da nossa sociedade. Provavelmente os discursos públicos das pessoas, né, através dos meios de comunicação, que é um meio privilegiado para divulgar os discursos interessados à burguesia. E a maioria das pessoas que tem um poder de discurso, tem um poder de formar opinião para as pessoas, né, da nossa sociedade, são pessoas completamente ignorantes e acéfalas, do tipo Marcelo Rezende, Datena, Ratinho, esse tipo de bípede que não deveria ter de maneira nenhuma microfone para falar e para abrir a boca, né? Eu acredito que as pessoas que deveriam ter o poder de discurso, o poder de influenciar o pensamento das pessoas, o poder de instigar reflexões nas pessoas, deveriam ser pessoas inteligentes e instruídas. Mas, evidentemente, eu acho que instruir o povo, tornar o povo inteligente, é algo extremamente danoso à classe dominante, né? A inteligência é algo extremamente danoso e perigoso à classe dominante, tanto economicamente quanto politicamente, que é a tal da burguesia. Bom, então nossa sociedade tem... É só olhar para os lados e você vai ver um desejo indiscriminado de punição, né? Completamente influenciados pelos discursos da burguesia, né? O povo, né, os próprios oprimidos, defendem indiscriminadamente a punição, né? A punição de indivíduos e não a punição dessa sociedade desigual, injusta e excludente. Isso é uma maravilha. Então nós não combatemos a causa do problema, né, mas os seus sintomas, digamos assim, né? E os brasileiros, eles exigem um aumento da eficácia da punição, né, porque os bandidos, né, os criminosos, eles roubam, eles agridem a convivência, eles satisfazem interesses egoístas, agredindo a convivência, e não tem nenhum tipo de punição em relação a isso. E os brasileiros, eles pedem mais punição e dessa forma, estabelecendo uma eficácia punitiva, conseguimos viver em uma sociedade civilizada e harmônica, menos violenta, digamos assim, né? Então, é muito necessário, sem dúvida nenhuma, fortalecer o pensamento crítico dos indivíduos de nossa sociedade, né? É muito necessário mesmo, né? E esse é um dos meus objetivos, inclusive, aqui do canal. Bom, então é isso, né? Essa aula 2, né? Alguns pensamentos de Thomas Hobbes, um filósofo e matemático que eu admiro muito, né? E, novamente, se você gostou do vídeo, se você gostou das ideias, se inscreva no canal, que sempre vai ter novas aulas, novas videoaulas, e deixe a sua avaliação, se você gostou ou não das ideias aqui apresentadas. Muito obrigado, até a próxima aula.